Graças a Deus. Obrigado, irmã Márcia. Então, irmãos, aí como eu estava dizendo, a pregação de hoje é sobre a existência de Satanás. Uma das coisas que Satanás faz é convencer os ímpios que ele não existe, e aos crentes faz esquecer que ele existe. Muitos crentes esquecem, ele sabe que Satanás existe, mas esquece no seu dia a dia, e quando esquece, aí esquece de se armar, né, contra as astutas ciladas do diabo. É se armar mesmo. Qual é a arma do crente contra Satanás? Quem sabe? As armaduras de Deus, de Efésios 6, certo? Então o crente esquece de se armar com aquelas armaduras. Eu vou mencionar aqui daqui a pouco. Então o tema de hoje é: Satanás existe e está ativo contra a igreja e contra o pastor da igreja, né? O alvo de Satanás é o pastor da igreja, primeiramente. Os crentes vão iludindo ali, acolá, com um pecadinho ali, outro pecadinho acolá, a ausência na igreja ali, outra ausência acolá, falta de oração ali, outra falta de oração acolá, falta de amor para com os irmãos aqui e acolá. A igreja ele vai colocando em segundo plano, aí vai se envolvendo com coisas, né? Principalmente em termos com coisas que dá dinheiro, né? Aqui teve uma pessoa que afastou de Deus totalmente porque montou um sacolão, certo? E ele abria o sacolão no domingo, né? Eu chamei um diácono, fomos lá no sacolão dele, onde também ele morava, né? E aconselhamos: ô rapaz, né? Faz uma promoção no sábado à noite, que vai até às 10 horas da noite, ou até a hora que você quiser, no sábado. Faz uma grande promoção, né? Mas fecha a sua loja no domingo. Aí ele não quis. Aí acabou indo para outra igreja e lá ele foi excluído, não sei porquê. Mas é assim que Satanás trabalha, né? Armando tendas, né? Até gosto de perguntar: Satanás é como o camelo do beduíno, né? Às vezes brincando eu pergunto: como foi que o camelo conseguiu entrar na tenda do beduíno? Vocês sabem, ele colocou o pescoção lá dentro. Gostou, colocou o pé esquerdo. Ficando bom. Gostou, foi o pé direito. E quando o beduíno chega na sua tenda, quem está lá na tenda? O camelo. Então o diabo vai entrando assim aos poucos na vida dos crentes, né? Dos incrédulos não, dos incrédulos ele já tomou conta de vez, né? O diabo, o Deus desses séculos, já até cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho nos seus corações. Isso está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 4, né? Então, meus irmãos, estou aqui para dizer, com base nas Escrituras, que Satanás existe e está ativo contra a igreja e contra o pastor. Porque o Senhor Jesus disse: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Tá certo? Então, aqui eu vou falar alguns conselhos para vocês. Não se deve negar a existência, o poder e o propósito de Satanás. Sabemos que ele existe, ele não é todo poderoso, mas é poderoso e tem mais poder do que o ser humano, porque ele é um espírito, é um anjo, né? Então ele tem mais poder. Está chegando umas almas ali.
Aí, e o propósito, não podemos também ignorar o propósito, o desígnio. Paulo disse aqui que não podia, aconselhando os crentes, ele disse, nós não ignoramos os seus desígnios, né? E um dos desígnios, o propósito de Satanás é destruir as coisas de Deus, né? Tudo que for de Deus, ele tem interesse grande em destruir, né? Então, não podemos negar. Não se deve esconder atrás da ideia de não culpar Satanás, porque muitos acham que não devem culpar Satanás pelos pecados. É claro que isso desequilibradamente não é certo, né? Porque aí eu vou dizer, é verdade que, segundo as Escrituras, que a maioria dos pecados, de acordo com o apóstolo Paulo, são obras da carne. Isso é verdade, certo? E está lá em Gálatas 5. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Paulo alerta aos crentes da Galácia. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Isso é bom, isso é ruim não. A luta, se existe luta em você, da sua carne, do seu espírito, contra a carne, isso é ótimo. É uma guerra espiritual? Faz sofrer? Faz. É uma luta? É. Mas a simples existência dessa luta já é um fruto de salvação. Já é um resultado, já é um sinal que você é salvo. Porque os ímpios estão mortos nos seus pecados, e pecados para ele é divertimento. Como eu contei aqui a história da Cascavel. Tá certo? Pecado para eles, porque eles ignoram a malignidade, a maldade do pecado. Aí para eles pecado é doce, né? Porque se pecado fosse amargo ninguém queria, né? Mas para o crente também o pecado é doce, só que é um doce falso. O crente logo diz, te peguei, nada disso, né? Então o crente sabe discernir que o pecado é doce, mas depois de praticado ele mata. Aí Paulo diz mais outras coisinhas aqui, ó. Mas se sois guiados pelo Espírito, aqui é Espírito Santo, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria, cuidado você que gosta de comer, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Certo? Essa palavra pratica aqui está no gerúndio, eu esqueci a forma, o modo do verbo, que significa viver em pecado, andar em pecado. Porque pecado para um crente verdadeiro, e isso também é fruto de salvação, é um acidente e não um costume. Certo? Eu caí ali de cima e eu nunca mais quero cair. O meu médico lá de São Paulo falava, Juvenal, você está proibido de subir no telhado. Aí eu falava para ele, pode deixar, doutor. Mas, irmãos, algumas perguntas não querem calar, né? Para você que acha que não deve culpar o diabo pelos pecados. Então, para você que acha que não deve culpar o diabo pelos pecados, né? Aí essas perguntas não querem calar. A primeira é, quem é o mentor por trás das obras da carne?
Quem é o mentor? Mentor espiritual. Porque o diabo está de olho em você. Se você tem uma paixão, uma vontade, um desejo, e Satanás anda, como diz Pedro 1 Pedro 5,8, e o diabo anda ao redor procurando alguém para tragar, então ele lhe conhece e sabe que você tem essas paixões. Então o diabo é o mentor intelectual das obras, também das obras da carne. Ele tem suas tentações reservadas para os crentes fracos, sabia? O diabo, o mundo e a carne são os nossos grandes inimigos, mas ele tenta principalmente os crentes fracos, aqueles que dão justificativas, desculpas para não obedecer, né? Então o diabo sabe, né? O pastor João MacArthur disse que uma vez que lá na pregação que ele estava fazendo aqui, ou foi uma fita de vídeo gravada que ele fez quando pregou aqui no Brasil, na CEPAL, não lembro, mas ele disse que o crente obediente funciona assim: o diabo passa lá 1.000 quilômetros não, passa a 1 quilômetro de distância, aí, olha lá um crente, aí ele para pensar, não, aquele crente não adianta, eu não vou lá não, porque aquele crente tem o costume de obedecer, sabia? Então o diabo só tenta aqueles que têm costume de desobedecer a palavra de Deus, aos mandamentos, ao pastor, à palavra de Deus. Então essas perguntas não querem calar. Quem é o mentor? Você que acha que não deve culpar o diabo. Claro que não deve culpar o diabo, porque foi você que praticou o pecado. Deus não vai castigar o diabo, Deus não vai disciplinar o diabo, mas simplesmente porque o diabo não é filho de Deus, e Deus só disciplina os seus filhos. Os ímpios, os incrédulos fazem e acontece, e eles só progridem, né? Até Asaf teve um momento de inveja dos ímpios progredindo, né? Agora vai o crente cair nas tentações da carne, do mundo e do diabo, né? Deus o disciplina fortemente, a vara é pesada, a Bíblia chama de açoite, né? Então, quem é o mentor? Pense nisso. Quem é o mentor por trás das obras da carne? Outra pergunta: quem é que se realiza? Eu pergunto para você: quem é que se realiza com as obras da carne? O diabo. Ele fica feliz, realizado, ele venceu quando você se deixa praticar as obras da carne. Portanto, meus amados irmãos, Satanás tem prazer nas obras da carne. Ele é o grande incentivador das obras da carne. Então, cuidado, porque depois que você se torna um instrumento do diabo e causa a destruição, o pecado causa destruição em você, em sua família, na igreja, no estado e no país. E depois que você cai na armadilha de Satanás e causa destruição, em parte ou no todo, não tem arrependimento que funciona. Não adianta você chegar, estou arrependido, né? Alguns que caíram na armadilha do diabo, como Esaú, nem teve lugar de arrependimento para ele, né? Então, cuidado com pecados sexuais. Esse é o mais difícil de se recuperar, né? Todos os pecados é difícil. Rebelião também é um pecado horrível, porque Samuel, quando Saul desobedeceu e deu justificativa, ele explicou que a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Então, não pratique a rebelião, né? Não se rebela, né? E a gente não se rebela contra Deus, porque Deus não se deixa levar pela rebelião. A sua rebelião não vai, nada atinge Deus, mas vai atingir a igreja, vai atingir o pastor, como eu disse aqui, né?
E aí você está frito. Está frito mesmo. Né? Não tem arrependimento que resolve. Não há recuperação. Mas fulano adulterou, mas ele vai recuperar. Não. Não se iluda que depois você vai se recuperar. Porque a Bíblia é clara. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Vocês pensam que Davi se recuperou do adultério? Jamais. Davi não foi o mesmo, e até hoje os judeus sofrem por causa de Davi, né? Qual foi a maldição que Deus lançou sobre Davi? Quem se lembra? A espada nunca vai se apartar de ti. E hoje os judeus sofrem as consequências do pecado de Davi. E todo dia tem guerra lá em Israel. Israel está tranquilo, de repente vem um míssil do Hamas. Está tranquilo, de repente vem um míssil da Síria. Está tranquilo, de repente vem um míssil onde era o Ayatollah Khomeini? Irã. De repente vem um míssil do Irã. E todo dia explode bomba. Você está na rua, explode uma bomba perto de você. Teve uma época que eu não tinha desejo de visitar Israel. Ultimamente eu estou com desejo de fazer uma viagem teológica. O seminário, quando eu fazia mestrado, o pastor Carlos Oswaldo projetou uma viagem missionária. Uma viagem missionária, uma viagem teológica. Né? Mas na época o dólar subiu demais. E agora, recentemente, uns 3 anos antes da pandemia, encontrei com o professor José Arthur, que é o diretor da pós-graduação do Seminário Batista Regular, e ele veio me dizer que fez um turismo teológico em Israel. Eu não fiquei sabendo, né? Eu falei, pastor Arthur, eu não fiquei sabendo. Mas eu falei para ele o próximo, porque é assim, Seminário Batista Regular e o Seminário Bíblico Palavra da Vida, eles faz muito intercâmbio. E lá em Israel tem o pastor Randy Cook, que é filho de missionário americano, mas que hoje ele é missionário em Israel, e ele é teologicamente muito bem preparado. Né? E ele junta com o Seminário Batista Regular, ele é Batista Regular, o pastor Randy Cook, é missionário em Israel, e aí é missionário em Israel, e ele junta com a Palavra da Vida e com o Batista Regular e faz esse trabalho. Então, aí, meus irmãos, Satanás, ele tem muito prazer nas obras da carne. Ele é o grande incentivador das obras da carne. Que já fez. Então, cuidado, porque depois que você se torna um instrumento do diabo e causa a destruição em parte ou no todo, não tem arrependimento. Deus lhe perdoa? Sim, senhor. Sim, senhora. Deus lhe perdoa. Mas as consequências vêm. Porque quem planta abacaxi jamais colherá uvas. Não tem pedido de perdão que repare o estrago que você fez. Né? Um dos destruidores que tentou destruir a igreja, praticamente destruiu, né? Veio me pedir perdão por Facebook. O perdão dele não vai consertar o estrago que ele fez em 2019. Ele vai colher, querendo ou não, os resultados do estrago, da destruição da igreja que ele fez em 2019. E se não fosse a misericórdia de Deus, a gente teria fechado as portas da igreja. Mas Deus foi misericordioso, continuou sustentando a igreja, deu perseverança e amor aos membros que restaram, e continuamos aqui, pela graça de Deus, com as portas abertas. Mas foi uma destruição horrível, né?
Eu chegava na hora do almoço, eu não tive depressão não, graças a Deus, eu escapei de depressão, tanto da queda como dessa época. Mas era difícil. Eu sentava com o prato para comer, aí vinha aquela angústia. Eu parava com a comida e orava a Deus por uns bons minutos e depois voltava a comer. Aí foi indo, aí Deus me deu uma ideia boa, eu comecei a ler o livro dos Salmos. Li o livro dos Salmos, memorizei Salmo 138, 139, memorizei Salmo 22, 23, 24, memorizei vários salmos. Né? E Deus ia me fortalecendo com as suas promessas dos salmos. Né? E a igreja me apoiou e nós fomos lutando juntos. Né? Deus não deixou faltar nada. Né? E aqui estamos, pela graça de Deus. Mas, meus irmãos, não se iludam caindo nas armadilhas de Satanás, porque você nunca mais se restaura. Essa é a lei, é o chamado lei da colheita. Não adianta, de Deus não se zomba. Então é melhor vocês fazer o que eu vou falar para você fazer daqui a pouco. Não há perdão que repare o estrago que você fez na igreja, em vidas de pastores e em irmãos que você destruiu por meio de mentiras e calúnias. Normalmente é por meio de mentiras e calúnias que começa com uma pequena crítica. Né? Cuidado com crítica aos seus irmãos, cuidado com crítica ao seu pastor. Isso pode degenerar numa rebeldia e Satanás vai lhe usando. Você vai criticando, o pastor terminou o culto atrasado, o pastor prolongou na pregação, o pastor leu um texto da Bíblia e não trabalhou o texto, que é aqueles que que escolhe texto para pretexto. Né? Cuidado com essas críticas. Se seu pastor tem defeitos, ore por ele. Né? E evite as críticas. Né? Você será mais abençoado, com certeza, se você não tem crítica ao pregador, ao pastor, porque você o ama, né? Do jeito que ele é, ora por ele e até aconselha. Né? Até o aconselho, o pastor é aberto a aconselhamento. Né? Nós não somos perfeitos ainda, como eu falei hoje de manhã. Né? Jesus disse: seja perfeito. Então, meus irmãos, cuidado. Então, a mensagem que trouxe para vocês, né, portanto, você fica vigilante, porque você mesmo pode ser um instrumento de Satanás para destruir a igreja. Olha, meus irmãos, e não tem pessoas fortes nisso não. Eu e você, qualquer um de nós aqui podemos, se não vigiarmos, nos tornar um instrumento de Satanás para destruir a igreja de Deus. Porque Deus nos mandou aqui foi edificar a igreja, não destruir a igreja. Então essa é a mensagem. O segredo é simples: seja vigilante, fique atento. Aí, como ser vigilante? Primeiro, você deve entender, aceitar humildemente, sinceramente, com verdade, que em qualquer lugar onde há uma igreja séria, o pastor se torna a vidraça de Satanás. Qualquer lugar, não é só aqui no bairro, na nossa igreja, não. Qualquer lugar. Eu estive lá em Belém, participando da associação, e no meu quarto ficou um jovem pastor, que é genro do pastor Douglas, e nós começamos a compartilhar como Satanás ataca a igreja. Aprendi bastante com aquele jovem. Né? E depois nas pregações, que você pode ouvir no YouTube, é só discar AIBREB. Então, digita lá no YouTube AIBREB que você vai ter disponível, pelo menos nesses primeiros dias, né? No YouTube, nos primeiros dias ele disponibiliza. Depois você some, mas de qualquer jeito, quando você digitar AIBREB vai aparecer.
certo? Então você tem que estar consciente, né, para você não errar. Que o alvo de Satanás é pastor, é o pastor. Até em 92, teve um dia, uma época que a igreja fez uma reforma nos regulamentos internos. Lá você lê que a igreja não deve aceitar calúnia, crítica contra o pastor, nem fofoca, nem nada. Está lá nos documentos da igreja. Não está nos estatutos, mas um documento tão importante quanto os estatutos são os regulamentos internos da igreja. Né? Então, porque Jesus disse, esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Quem está dizendo isso não sou eu, é Jesus. E 1 Timóteo, capítulo 5, Timóteo, capítulo 5, está lá escrito assim, capítulo 5, 19. Não aceites denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então essa é a ordem, para evitar, isso aqui é uma maneira da igreja e dos irmãos vencerem Satanás. Ele vai estar sempre buzinando, aquele careca é careca, entendeu? Então ele vai estar sempre buzinando no seu ouvido. Aí se você cair, adeus. A sua luta a sua colheita vai ser grande, né? Ou pequena, dependendo da coisa. Aí a instrução aqui até 22, quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, diferentemente de como se disciplina os membros da igreja lá em Mateus 18. Para que também os demais temam. Então, se um pastor pecar, sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tem que ser repreendido publicamente, para que os outros pastores aprendam. E, seguindo aqui, Paulo diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos. Então, Paulo apelou para todo mundo, céu e para a terra, né? Que isso deve ser praticado pelos membros da igreja, né? E Timóteo devia ensinar na igreja, né? Que você guarde esses conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Não pode ser parcial. Aqui não tem pastor A ou B, não tem aquele que você gosta ou odeia, não. Todos igualmente. Pecou, repreenda. Em vez de ficar fazendo fofoca sem base, né? Você criticando sem base, principalmente porque quem faz fofoca e critica, não critica direto o pastor, ele critica direto, ele procura um irmão vulnerável, né? Cujo ouvido eu chamo de penículo. Irmãos, seus ouvidos não são penículos, onde as pessoas chegam e descarregam crítica contra o pastor ou contra qualquer irmão. Está certo? A Bíblia ensina diferente. Percebeu que um irmão está fraco, o pastor está fraco, ore por ele. Está certo? Aí vem o 22, que aconselha também: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Porque corre o risco da gente ordenar, consagrar quem é neófito, quem é despreparado, quem é imaturo para o ministério, está cheio assim aí. Então, ou quem está em pecado, né? Aí Paulo complementa dizendo: não te tornes cúmplice de pecado de outrem, conserva-te a ti mesmo. Por quê? Paulo dá esse conselho.
Porque enquanto um pastor ali peca, eu tenho que ligar minhas antenas, certo? E vigiar mais, porque Paulo diz que eu sou suscetível ao mesmo pecado. Então, quando um pastor peca, eu não o condeno, né? Eu não o julgo, porque eu não estou no lugar de juiz, mas eu tenho compaixão dele, porque ele vai colher, né? Aqui tinha um pastor, aqui em Uberlândia, tinha um pastor que se envolveu com a irmã da nossa igreja. Ele foi humilde, veio conversar comigo, mas eu falei: rapaz, nunca mais você é pastor, nunca mais se meta em ser pastor. Esse privilégio foi tirado de você. Falei claramente com ele. Ele foi lá em casa, e ele falava: tá bom, pastor, tá bom, pastor. Agora eu não tenho notícia dele. Você se envolveu com o ministério de novo. Então, meus irmãos, tenha isso claro em mente, que o pastor se torna a vidraça de Satanás. Todos querem atirar pedras. Não aceite fofoca contra ninguém, principalmente contra o pastor. Discipline o pastor com base no que Paulo ensina a Timóteo. E o outro versículo, rapidamente aqui, que eu queria trabalhar, mencionar para vocês, é 1 Coríntios, capítulo 4. Lá em 1 Coríntios, capítulo 4, tem outra maneira de você desarmar Satanás. Outra maneira. Se você obedecer, você será bem-aventurado. Se você não considerar e seguir em frente, aí você colherá as consequências. Aí Paulo diz aqui no capítulo 4, de 1 a 5. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. A palavra ministro aqui é diaconia, a palavra ministro aqui é diaconia, porque o pastor está ali na igreja para servir, e não para ser servido. Aí como eu vou falar agora, né? Que me fez lembrar de uma coisa. Hoje é dia de quê? Entre os batistas? Todos os batistas, batista regular, batista bíblico, batista independente, batista fundamental, batista da convenção, todos os batistas comemoram o que hoje? Segundo domingo de junho? Ninguém sabe? Gente, você não sabe não, senhor? Rapaz, que desleixo! Dia do pastor, meu amigo. Hoje é o dia do pastor. Mas eu não estou falando isso para vocês. Antigamente eu recebia presentes, né? Comemoração aqui, uma programação especial. Mas não estou falando isso para vocês fazerem isso, não precisa. Né? Estou falando isso para vocês. O maior presente que você pode me dar é me honrar, né? Como servo de Deus. O segundo, melhor presente que vocês podem me dar é me obedecer, como manda a Bíblia. Obedecei os vossos pastores. Não está escrito isso ou não? E não fui eu que escrevi, né? E um grande presente que você pode me dar é me apoiar em oração, né? Enquanto eu preparo as pregações, enquanto eu visito, né? Enquanto eu aconselho, né? E etc. Esses 3 presentes eu peço para vocês, né? Me honra como a Bíblia manda, me obedeça como a Bíblia manda e me apoie em oração, principalmente em oração, né? Você não precisa apoiar em Daniel, não precisa não, né? É claro que se você me der eu vou aceitar, né? Eu não sou mal educado, estúpido, né? Pastor, uma ofertinha aqui para lhe ajudar no combustível aqui, ó. Obrigado, irmão. Eu tenho essa experiência lá em São Paulo, nas igrejas que eu pastoreei de São Paulo, né? Do nada, o irmão, pastor, vai lhe ajudar em alguma coisa. O irmão Valdemir, eu deixava o carro no estacionamento da igreja, a igreja era grande, tinha estacionamento, né? Eu não sei porquê, eu deixava as portas abertas, porque estava tudo trancado, né? Quando eu chegava lá, ele era vendedor de roupas, de confecções, tinha lá camisa, gravata, calça. Eu chegava: ô irmão Valdemir, o que é isso?
Ô pastor, para lhe ajudar. Um dia, quando eu estava juntando dinheiro para cirurgia, um dia a Sônia foi lá no correio, naquela caixa do correio lá nas casas, foi lá buscar veio aqui se tinha alguma coisa, alguma carta, tinha um envelope. Ela abriu o envelope, R$500. Pastor Juvenal, Deus abençoe o senhor, seu ministério e sua família. Só isso não assinou. Mas não precisa. Né? O que a Bíblia manda você me dar é honra, obediência e apoio. Tá bom? E se você for maduro, um crente maduro, quando um irmão for fofocar para você, o seu ouvido não é pinico, então você dá-lhe uma rabanada. Pode dar uma rasteira no cabra. Né? Põe fogo nele. Né? Ele está querendo destruir a igreja. Ele está sendo um instrumento do diabo para destruir a igreja, destruindo o pastor com críticas. Aí também, se você quiser fazer isso, por mim, faz favor. Voltando à leitura. Ora, além disso, o que se requer assim, a palavra grega aqui para ministros diaconia. E a palavra para dispenseiro é oikono, onde vem a faculdade de economia, que também se chama mordomo. O pastor é mordomo. Mordomo é aquele que toma conta de bens alheios e um dia ele vai prestar contas. Um dia? Não, ele presta conta amanhã. Né? Aqui e agora. Claro que quando chegar lá no céu, vou prestar de contas, a conta já está fechada. Aí você chega na presença de Jesus sem nenhum galardão. Né? Tá certo? Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. É a única coisa. Deus não exige perfeição do pastor, não exige exímia habilidade hermenêutica, teológica, não exige. Não? Está enganado quem acha que Deus exige que o pastor seja o sabichão, o sabedor de tudo. Nada disso. A única coisa que Deus exige é que o pastor seja fiel, o dispenseiro. Aí Paulo diz: todavia a mim pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo. É Deus que nos julga. Então faça isso, irmãos. Encare a realidade que Satanás vai destruir o seu pastor. Vai? Não, desculpa, foi mal. Como diz os adolescentes, foi mal. Satanás quer destruir o seu pastor. E ele pode usar você. Um instrumento. Só que você vai colher amargamente. Segundo ponto aqui, para você encarar que Satanás existe, que existe, está vivo e ativo para destruir a igreja e o pastor, e você também. Né? Saiba que a responsabilidade é de cada crente permanecer sóbrio e vigilante, pois após ter sido iludido, reparar os danos fica muito difícil e muitos não têm mais consertos, não tem mais restauração, não tem mais reabilitação. Então, cabe a cada crente vigiar, ser vigilante, ser sóbrio. Lembre-se, sóbrio quer dizer não bêbado. Aí, lembre-se que não é só álcool que embebeda, as emoções, as paixões, a língua ferina, ávido para falar mal de alguém. Né? Aliás, não sei onde está escrito isso, não sei se é no Papa, não passe adiante nenhum defeito, nenhum pecado do seu irmão. Tá certo? Trate-o como Mateus 18, que já deixou claro os 4 passos para tratar o pecado. Você viu, vai lá e trata. A pessoa não lhe respeitou, chame 2 testemunhas. Não respeitou as 2 testemunhas, leve o caso à Assembleia da Igreja.
não respeitou a Assembleia da Igreja, considere-o gentil e publicano, incrédulo, certo? Até que ele volte, né, e dá mostra o seu arrependimento aqui na frente da igreja. Porque é assim, irmãos. Se o pecado é público, você tem que confessar em público. É antiético, é pecado você ofender alguém em público, aí depois encontrar com ele durante a semana ou mandar um WhatsApp: me perdoa por aquilo que eu lhe falei, que eu lhe ofendi. Errado. O perdão é nulo. Né? Pecados públicos se confessa em público. Pecados particulares, se o pecado foi só você e o irmão, então confessa. Aí pode ser particular. Não se engane. A gente tem que ter inteligência espiritual. Né? Tem que ter sabedoria. Tiago já disse: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Agora acontece que pessoas arrogantes e pessoas presunçosas nunca acham que precisa de sabedoria. Mas, meus irmãos, nós não somos sábios. Nenhum de nós, nem eu, nem você. E uma das coisas que eu gosto dos filósofos, todos os filósofos de todos os tempos, filósofos da antiga, filósofo moderno e filósofo contemporâneo, todos rejeitam essa palavra sofós. Eu não sou sábio. Se você falar com um filósofo que ele é sábio, ele sai correndo atrás de você com pedras e cachorro, né? Porque eles rejeitam. Eles são filósofos, ou seja, amantes da sabedoria, pesquisadores da sabedoria, mas não são sábios. Agora, o equilíbrio é que o crente pode ser sábio, né? Porque Deus mandou a gente pedir sabedoria. Então, sabedoria é para ser sábio. Então, meus irmãos, use a cabeça, use o coração, mais a cabeça do que o coração, e seja sábio. Porque Satanás está aí, procurando os tolos, os nécios, né? Os apaixonados, para iludir. Cuidado. Aí o texto que eu estou baseando isso aqui é o versículo 8 de Tiago, 8 e 9 de Pedro, primeira. Aí o versículo 8 diz: sede sóbrios, não viva embebedado com as suas paixões, com as suas emoções. E também vigilantes. A vigilância na Bíblia é oração, tá certo? No Velho Testamento incluía jejum, costume de jejum. No Novo Testamento o jejum não é obrigatório. Principalmente esse jejum errado que o pessoal faz por aí, almoça meio-dia e só vai jantar à noite e diz que estava em jejum. Lembre-se, jejum é de 6 horas do outro dia até 6 horas do outro dia. Se for de um dia, se for de mais dias, sempre obedece. 6 a 6, 18 a 18 do outro dia. Né? Senão não é jejum. Não é proibido também jejuar, tá certo? Não é uma necessidade, certo? Eu mesmo jejuei, que eu me lembro, nem uma vez ou uma vez, né? Mas estou sempre vigilante nas orações, né? Pelo rebanho, pela igreja do Senhor Jesus, por mim mesmo, por minha família, para nós não cairmos nos laços do diabo. Sede sóbrios e vigilantes. Por quê? O diabo, vosso adversário, que é o significado da palavra diabo, porque diabo significa adversário, Satanás significa sedutor, e qual é o outro? Diabo, Satanás, quais são os nomes? Você só não pode, eu concordo com o pastor Aníbal Pereira dos Reis, não pode dar apelido de Satanás. É errado falar capeta, sabia? É errado. Satanás tem nome. Eu não dei apelido para Satanás. Isso também pode ser uma maneira dele lhe iludir, né? Você ficar chamando capeta, o sujo, a última, qual é a última? O capiroto. Uma vez eu ouvi essa palavra e falei: eita,
Mais um apelido de diabo, capiroto, né? Tinhoso, né? Tem gente que não fala o nome do diabo, mas fala os apelidos, né? Tem medo de falar o nome, mas fala apelido e pronto. Satanás acabou de iludir. Então, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Aí o que tem que fazer? Resistir-lhe firme na fé. Certo. Então, lembre-se, Satanás causa aflição. Às vezes Deus permite Satanás causar provações, sofrimento em nós, né? As perseguições, por exemplo, né? As próprias críticas, né? Destrutivas, né? Deus permite, né? Então ele aconselha: resistir firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, quando você for tentado pelo diabo, não seja fraco, lamuriando, se queixando, né? Se rebaixando. Não, ergue os olhos, ergue a cabeça, olhe para Jesus, que já ganhou a vitória por nós, né? Morrendo na cruz, ferindo de uma vez por todas a cabeça do diabo. Sabia que ferir a cabeça, porque a promessa de Gênesis 3,15 é que o descendente da mulher iria ferir, a serpente ia ferir o descendente da mulher nos pés, né? E o descendente da mulher ia feri-lo na cabeça. Qual que é mais mortal? Terceiro ponto, para você estar vigilante, né? Não se deve abrir espaço às investiduras de Satanás, pois é como um centroavante habilidoso, né? Satanás é como um centroavante habilidoso, né? Eu já fui centroavante quando eu era jogador de futebol, né? Sei o que é, né? O técnico do time, o treinador, dizia: quem fizer gol hoje vai ganhar o cinema. Era o valor de ir para o cinema. Eu não ia no cinema, minha mãe já era crente, eu tinha o exemplo dela, então eu ganhava não lembro qual era o tanto. Só que eu fazia os gols todo jogo. E tinha um meio-campista, que joga com a camisa 8, que morria de inveja de mim. Porque a função do camisa 8, vocês que já jogou futebol algum dia, é distribuir bola, né? E o Jique chamava Jiquié. Ele distribuiu bola para mim e eu, né? Vocês pensam que Romário, Ronaldinho, olha a foto deles aí, é lá essas coisas? Eles são oportunistas, Romário e Ronaldinho. Então, o Ralf volante, o meia direita, vai lá e distribui bolas. Ralf volante, para quem não sabe, viu, Antônio Marcos? É o que joga com a 5. E o meia direita é o que joga com a 8. Os dois são meio-campistas para distribuir bolas. Então, distribuíam bolas para o Ronaldinho, o Ronaldo Fenômeno, e Romário, né? Jiquié, quem era o outro meio-campista do nosso time? Não lembro. Eu sei que o ataque era bonito demais, né? Um dia, um dos técnico, dono de time lá, falou assim: que ataque esquisito esse do Fluminense. Ponta direita, aquele tempo que jogava, a ponta direita era ponta direita mesmo, viu, Daniel? Aquele tempo ponta direita não fazia às vezes de lateral direito, não. Era o lateral direito fixo e o ponta direita lá. Olha eu dando aula de futebol para vocês. Aí, que ataque esquisito. Peu, Berral, Barrão e Borrego. Era o ataque do time. Adivinha quem era Berral? Eu. Né? Uma vez encontrei com o Magno Malta, que foi meu amigo de infância. Ele estava numa conferência lá em Água de Lindóia e vi aquele grandalhão cantor, porque ele é cantor gospel. Aí quando acabou o culto, eu cheguei: eu te conheço.
quem é você? Eu falei, eu sou Juvenal. Não estou lembrado. Aí eu falei, Berral. Eu falei, Berral, ele me agarrou, ele é grandão, né? Me agarrou e me deu um baita do joga para cima. Então Satanás é assim, é como um centroavante. O centroavante é habilidoso. Dependendo de como vivemos a vida cristã, ele vai tirar proveito disso e alcançar vantagem em sua vida. Por isso, o apóstolo Paulo também diz, o contexto aqui é o perdão daquele homem que ofendeu Paulo, lembra? Que desacatou Paulo. E a igreja estava endurecido, não queria aceitar o arrependimento daquele irmão. Aí Paulo aconselha, faz isso, porque para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então, quando não há perdão da igreja, para alguém que veio à frente e confessou os pecados, está dando lugar ao diabo, está dando vantagem, está abrindo espaço para o diabo agir. E, meu irmão, não faça isso. Não somente em relação ao perdão, mas em relação a tudo. Não dê espaço para esse centroavante habilidoso chamado diabo. Ele vai fazer o gol. E a sua igreja. E você vai contribuir para ele fazer o gol. E a sua igreja vai ser derrotada, pelo menos, vai sofrer pelo menos por breve tempo. Tá certo? Como nós. Alguém deu lugar ao diabo, né? Ele foi lá e no laço contra nós. Sofremos, se não queira estar na nossa pele. E por último, meus irmãos, cada crente. Não é por último, não, essa pregação é diferente. 5 pontos, rapidinho. E em quarto lugar, cada crente deve verificar seu modo de agir. Você tem que fazer uma autoanálise todo dia. Analisar todos os dias os seus pensamentos, as suas ações, suas palavras, porque Satanás está atento aos seus movimentos. Sabia? Satanás está atento aos seus movimentos. Você sabe trabalho, ele está atento. Você vai para a escola, ele está atento. Você vem para a igreja, ele está atento. Está atento aos seus movimentos. Chega em casa para descansar, relaxar e dar atenção para sua esposa, para os seus filhos. Ele está lá, todos os movimentos. Você vai num clube, numa sauna, vai descansar e orar. Satanás está ali também, né? É claro que nem sempre o próprio Satanás, mas como dizia, cadê a Sônia? Está aí? Mas como dizia um forró lá da Bahia, lá do Nordeste, o diabo quando não vem, manda o secretário. O diabo quando não vem, manda o secretário. Eu não vou nessa canoa que eu não sou do trem. Aí o diabo tem muitos demônios ao seu serviço. Então ele manda vigiar. Ele anda de redor procurando alguém que possa tragar como leão, mas ele não vem não. Ele manda para nós um bando de João Ninguém, que como um certo pastor disse, se Satanás está lhe tentando diretamente, você é uma pessoa importante. Aí ele diz, Satanás vai, o próprio Satanás vai tentar presidentes, reis, pastores, líderes denominacionais, por isso que a gente tem que orar pelos líderes denominacionais. E por falar nisso, um pequeno relatório aqui, a nova diretoria foi eleita. Eu tenho a relação toda aqui no meu WhatsApp, mas eu vou falar só o presidente. O presidente anterior era o pastor Marco Perim, e agora é o pastor Paulo Alves, diretor do seminário do Cariri. É ele que é o presidente da Associação das Igrejas Batistas Regulares do Brasil, a IBREB. A IBREB é a sigla de tudo isso que eu falei. Então, cada crente deve fazer essa verificação todos os dias, porque senão Satanás vai lhe dar oportunidade e vai o induzir
a fazer o que você pensou. Então, cuide do que você pensa, a fazer o que você falou e o que pretende fazer. Aí a sua vida está destruída. Portanto, sua vida está destruída, sua igreja está destruída, dependendo do grau, e sua família está destruída. Satanás tem destruído muitos lares, muitas igrejas. Né? O que eu ouvi lá na associação de igrejas que Satanás destruiu. Quando eu cheguei aqui, Satanás tinha feito quando eu cheguei aqui em 91, Satanás tinha feito uma devassa nas igrejas. Destruiu várias igrejas aqui em Uberlândia, batista regular. E essas igrejas demoraram muito, eu acompanhei, até ajudei em algumas delas. Né? A nossa igreja ia para lá, apoiar o trabalho no sábado, por exemplo. Mas, graças a Deus, parece que elas se recuperaram. Então, meus irmãos, aí a sua vida está destruída. Portanto, não se deixe enganar. Por que eu estou falando isso? Porque não é simplesmente destruir a igreja. Eu destruí aquela igreja, fui para outra. É sempre assim. Quando não toma posse da igreja. Lá eu ouvi falar de uma igreja batista regular que foi apossada pelos neopentecostais. Né? Alguém chegou sorrateiramente, era lá, não queria nada. De repente tomou. Quando viu que podia dar o golpe, deu o golpe e os irmãos batistas regulares tiveram que ir embora. Cantar em outra freguesia, porque agora a igreja era neopentecostal. Né? Também ouvi outra história de alguém que tentou dar o golpe, mas foi descoberto a tempo que a igreja reagiu. Né? Eu tive o privilégio, eu tenho um amigo que era pastor aqui do Serginho Pereira, ele recebeu um convite para pastorear na cidade de Castanhal, 70 quilômetros de Belo Horizonte. E o pastor Rafael, gente boa toda a vida, muito meu amigo. E ele pregou, no dia que ele ia embora, na segunda, ele pregou no aniversário da igreja. Vocês lembram? Ele pregou no aniversário da igreja. Aí, o pastor Rafael, ele não estava na associação, porque ele está fazendo mestrado em Velho Testamento pelo Mackenzie, Andrew Jump, mas seccional Belém. Né? Ele falou: pastor, eu não vou poder participar da associação, mas uma tarde dessa eu vou lhe pegar, eu vou lhe levar para dar um passeio. Aí ele me levou, eu vou lhe levar em frente da onde começou a Assembleia de Deus. Vocês sabem a história de como começou? Aí chega lá em São Paulo, você vai falar: eu aqui em frente da igreja da Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus iniciou fruto de uma divisão. Coitado da Igreja Batista de Belém, 1900 e pouco, 1914. Isso aconteceu. Deu apoio para 2 missionários suecos, já agora naturalizados americanos, mas eles eram suecos. Né? Aqueles que tiveram aquele sonho, aquela visão, aí descobriu que a visão era que existia um estado no Brasil chamado Pará, e eles foram para lá. Só que eles chegaram na igreja, né? Tem um YouTube por aí, contando a história. Eles chegaram na igreja e o pastor confiou neles, fez uma viagem, confiou neles e eles deram o golpe. Né? Lutaram, mas não teve jeito. A igreja se tornou Assembleia de Deus, a Igreja Batista de Belém do Pará. E os irmãos foram dispersos, como a Bíblia fala, né? Então, meus irmãos, cada crente deve verificar o seu modo de agir. Porque não é simplesmente destruir a igreja e ir embora. Você acha que esse pessoal que destruiu a nossa igreja em 2019 estão em paz? De vez em quando eu escuto umas histórias
aberrante que está acontecendo. São histórias aberrantes. A gente não ouve muito, mas quando ouve, são histórias aberrantes. Estão colhendo. Porque não é simplesmente destruir a igreja e ficar no bem bom. Ficar por isso mesmo. A história só está começando. Por isso, a exortação de Efésios 4:27 é: nem deis lugar ao diabo. Dentro do contexto de vários pecados, mentira, paixão da carne, no capítulo 4. E também da exortação acerca da unidade da igreja. E por último, meus irmãos, eu peço que eu entristeci vocês nesses 3 primeiros pontos, não os 4, não tinha propósito, porque a vitória contra Satanás já é nossa. Amém? Vê vitória, proclamai com real prazer. Vê vitória, por Jesus vamos nós vencer. Se falta prazer e luz, que de quando vez falta, né? Fica triste. Tudo nos dá Jesus, pois temos vitória, porque já venceu, viu, dona Adriana? Na cruz. Amém? Então, porque Deus já nos deu o caminho da vitória. Qual é o caminho da vitória? Eu vou só ler, sem explicar nada, porque esse capítulo demanda uma pregação expositiva, que eu não tenho condições de fazer. Nem condições nem tempo de fazer. Talvez condições eu tenho, porque essa passagem é tão conhecida quanto a minha cabeleira careca. Então diz aqui, vou ler rapidinho. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra esse lado do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. No dia mau é o dia que o Satanás resolve atacar. E depois de teres vencido tudo, permanecereis inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada por Deus, no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, porque Paulo, na época que ele escreveu Efésios, ele estava preso, para que em Cristo eu seja usado para falar como convém. Aí a conclusão aqui é: Satanás existe e está vivo contra a igreja e contra o pastor da igreja. Por isso, a palavra de Deus recomenda vigilância, sobriedade, prudência em toda a nossa maneira de viver. E rapidinho, quando eu estudava teoria sistemática, o meu professor, o pastor Richard Steckenberg, missionário americano, muito versado na teologia, ensinou um modo prático, depois de ele ter dado a teologia dos anjos. Ele disse: olha, todos os dias, antes de dormir, faça um check-up de todas as suas atividades do dia. Aí ele ensinou: por que fazer isso? Porque
terá a vitória contra Satanás. Porque se fazendo esse check-up, essa autoanálise, no final do dia, você pode não repetir. Isso previne você para não repetir os mesmos erros de hoje, amanhã. Eu também sugiro isso para vocês. Deus abençoe. Ó Deus, eu agradeço pela vitória que o Senhor já nos deu contra Satanás. E nós não precisamos baixar a cabeça para Satanás. Nós precisamos pegar o nosso ferrão, como diz Pedro, e ficar na testa do diabo, e fixar o pé firme e encarar a fera. E nós fazemos isso como Davi fez com Golias. Eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Amém?